Olá, e bem-vindos a mais um episódio de A História de Hallownest. Eu sou Tandros e nesse vídeo vamos discutir sobre os 5 grandes cavaleiros de Hallownest. Hallownest, atualmente, se encontra em ruínas. Carapaças vazias que um dia foram guerreiros, escombros que um dia foram palácios e sepulturas que um dia foram praças cheias de vida. Porém, Hallownest já teve seus dias de glória, e nessa gloriosa época haviam 5 insetos que estavam no topo da casta de guerreiros do reino. Os insetos que faziam parte dessa elite são nomes pronunciados de forma livre. Caso haja que eu pronuncie algum nome de forma errada, tenha conhecimento de que eu tô pouco me fudendo. Zemir. Também conhecida como a Pranteadora Cinzenta, Zemir não é nativa de Hallownest. Ela vem de um lugar chamado Terras Serenas, na tradução livre. Lugar de onde ela também trouxe as Flores Delicadas. Pouco sabemos sobre Zemir dos tempos áureos de Hallownest, quando ela ainda fazia parte dos Grandes Cavaleiros. Mas Ogryn, uma vez, comenta sobre como ele sente saudade das histórias contadas por Zemir. Após a morte de seu amor na tribo dos Louva-a-Deus, Zemir, em luto, retorna à sua casa em Resting Grounds, aguardando um aventureiro corajoso para levar uma flor muito especial e única, do qual aparentemente ela tem um estoque infinito, né? Mas isso a gente não comenta. Ao túmulo de sua amada. Após a missão ser completada, ela se dissipa em poeira e luz, finalmente em paz. Drea tinha uma presença intimidadora. O mestre do ferrão Shio comenta sobre o seu título de A Feroz Drea, mesmo que a Dama Branca tenha nos dito que ela, mesmo sendo dura, ainda era do tipo que se preocupa e se importa. Ogryn nos conta de como ele sente falta da sabedoria de Drea, da qual foi encarregada de proteger a White Lady nos Jardins da Rainha. Trabalho do qual ela, em um ato de devoção absoluta, cumpriu até o fim de sua vida. Após derrotar inúmeros louva-deuses traidores, sua carapaça sucumbiu aos números, e a Dama Branca nem mesmo tem conhecimento da morte de sua devota guerreira. Não se sabe muito sobre a gentil Ysma, mas sua força aparentemente é superior à de Ogryn, e sua natureza seria gentil e compreensível. Ogryn e Ysma aparentemente tinham uma relação muito próxima, e isso se prova ainda mais verdade quando descobrimos que Ogryn está especificamente protegendo o arvoredo de Ysma quando o enfrentamos nos esgotos reais. As habilidades ou maestrias de Ysma não são especificadas em lugar nenhum, ainda é um mistério para todos nós, mas podemos deduzir que tinha alguma relação com o ácido, devido ao fato de sua bênção garantir ao cavaleiro imunidade ao ácido. Ysma pode ser encontrado nos esgotos reais, na área Arvoredo de Ysma, e seu corpo parece estar entrelaçado a uma árvore, o que faz de sua morte algo ainda mais misterioso. Hedgemol é o único cavaleiro do qual o paradeiro temos total desconhecimento. Ele era o cavaleiro favorito do mestre do ferrão Shio, do qual se refere a ele como o poderoso Hedgemol. Ele era uma gigante figura, porém gentil, o que era realmente surpreendente para alguém de sua estatura. Ogryn comenta de como ele sente saudade do humor de Hedgemol. Podemos encontrar uma estátua de Hedgemol do lado de fora da Cidade das Lágrimas. Quando Hedgemol estava dormindo, sua armadura foi roubada por um verme que queria defender seus irmãos. Colocando um pouco da minha própria teoria aqui, conhecendo o quão gentil Hedgemol aparentemente era, eu me pergunto se ele não se deixou ser roubado pelo verme. É algo que eu ainda penso sobre. O mais leal dos 5 grandes cavaleiros. Ogryn é encontrado nos esgotos reais, onde é conhecido como Defensor do Esterco. Ele tem a esperança de se encontrar com os outros cavaleiros de novo e ver Hallownest renascer das cinzas. Mesmo que ele sinta saudade, mais especificamente de Ysma, ele não pode visitá-la, pois seu juramento o impede de fazer isto.
Devido a esse fato, Oghren parece alheio ao destino de Ysma e dos outros cavaleiros. Um triste destino a um grande guerreiro. Oghren, antes da queda de Hallownest, foi exilado do reino. O motivo de seu exílio ainda é um mistério para a gente. Porém, existem algumas pistas que podem nos dar uma noção do que aconteceu. No fundo dos esgotos, espreita um ser afastado. Uma vez um cavaleiro, agora se encontra perdido em sua obsessão infantil. Não sabemos o que exatamente seria essa obsessão que causou a queda do guerreiro mais leal do rei. Isso para nós ainda é um mistério. Talvez seja sua obsessão por esterco? Talvez sua obsessão seja amor? Nesse ponto, só nos resta especular. Ao derrotar Oghren em seu sonho, como o Defensor Branco, uma cena especialmente interessante acontece. Ele olha para o fundo da arena em que a batalha foi realizada e observa as 5 figuras que estão observando no fundo. As 5 figuras representando o Rei Pálido no meio dos 4 outros cavaleiros. Oghren olha para eles com um ar de arrependimento e inferioridade, como se ele almejasse aprovação, ou almejasse a força necessária para se considerar digno de ficar ao lado de seus companheiros. Quando as imagens do rei e seus 4 cavaleiros se dissipam, e Oghren olha para o chão, frustrado e derrotado, temos uma ideia de que o que quer que fosse que Oghren almejava em seus tempos áureos, ele não conseguiu alcançar. Quando ele é derrotado 5 vezes em seus sonhos, como o Defensor Branco, Oghren se pergunta se a linhagem dos grandes cavaleiros de Hallownest terminam com ele, ou se pode ser passada adiante, mencionando que ele pode facilmente ver nosso pequeno cavaleiro ao lado dos grandes heróis dessa era. Oghren some depois desse encontro, deixando para trás uma estátua do nosso cavaleiro feita de esterco. Uma homenagem realmente tocante. Isso é tudo que sabemos atualmente dos 5 grandes cavaleiros, a elite guerreira de Hallownest. Há muitos mistérios envolvendo o paradeiro de Oghren e Hedgemal. Talvez, no futuro, poderemos ter essas respostas. Em Silksong, quem sabe? Por enquanto, só nos resta esperar. Então, essa foi a história dos 5 grandes cavaleiros de Hallownest. Muito obrigado por assistir, e se você acha que eu deixei alguma coisa de fora, comente aqui embaixo. E também, se tem alguma sugestão de vídeo, seria muito bom ouvir. Mas por enquanto, é só isso. Forte abraço e falou!